Eu sou Sanchai, sou artista visual, fotógrafa, graduanda do curso de turismo da Universidade Federal do Maranhão e feminista negra. Eu vou apresentar a exposição Descolonizes, que é uma exposição que tem inspiração no livro Pele Negras, Máscaras Brancas, de Francis Fanon, e é pautado no pensamento da Grada Quilomba. Essa é a imagem de abertura e ela fala sobre a política da violência. E ela é uma representação da relação conflitante que eu tenho com a minha formação. Uma vez que o turismo estuda memórias, histórias, patrimônio, e muitas das vezes essas memórias, elas são exaltadas e romantizadas, né? Essas memórias da colonização. Então, o trabalho vem nessa perspectiva de pensar a necessidade de novas políticas de representação, de novas políticas culturais, né? E eu, assim como o Fanon, não desejo apresentar verdades, né? Eu não venho dotada de essencialismo, mas eu acho que existem algumas questões que precisam ser ditas e eu vou dizê-las, não gritá-las. No Estado majoritariamente negro, é essencial repensar as políticas de violência, porque quando a gente mantém a reprodução dessa memória romantizada, a gente está praticando um genocídio, é um exercício de naturalização e normatização da necropolítica. A expografia é marcada pelo uso do tecido e é um desejo de fazer um memorial às mais velhas, às operárias da indústria têxtil, principalmente da fábrica Santa Amélia, onde hoje é localizado o curso de turismo da Universidade Federal do Maranhão. Então é um lembrete que o apogeu ludovicense foi tecido por mulheres e, sobretudo, por mulheres negras, por mulheres do axé. E também é uma oferenda a Joana Castro, a minha bisavó, que era lavadeira de roupa. E como filha de Nhançã, era uma mulher que não fugia ao confronto. E o sangue dela, que corre nas minhas veias, precisava lavar essa roupa suja com antenas brasileiras. Estamos diante do cubo branco, um cubo que não é mágico. Tudo reflete a branquitude em mim. E como Fanon diz, é tanta brancura que me queima. Então eu desejo representar essa sensação, né? Essa sensação de uma brancura que não precisa ser vista porque está sempre presente. Eu represento também a encruzilhada, a identidade forjada na encruzilhada, né? Onde as opressões se entrecruzam. Porque quando a gente fala sobre racismo, o sujeito é um homem negro. Quando a gente fala de gênero, o sujeito é uma mulher branca. E quando a gente fala de classe, raça não tem lugar. Então eu venho apresentar esse lugar, esse não lugar, esse lugar vazio, esse lugar que também é um lugar vago. Eu tenho esse suporte como sussurros de sobrevivência das minhas ancestrais, porque eu precisava de força para sustentar esse trabalho. E eu falo força em todos os sentidos. E sentado no chão dessa galeria, pensando na maneira mais adequada, eu lembrei que Angela Davis fala que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E aí eu lembrei dos alicerces
que são fundamentais, mas não são vistos. Isso dialoga muito com a realidade de uma mulher preta, porque a sua força é utilizada como ferramenta para inviabilizar suas demandas. Então eu resolvi deixar a mostra como lembrete que a gente deve olhar com cuidado. A expografia, ela se apresenta em forma de um labirinto, um jogo. Só que um jogo que as cartas foram distribuídas por uma mulher preta, porque só os sujeitos têm a oportunidade de estabelecer as regras. Então eu apresento uma leitura diversa desse trabalho. Para pessoas negras, eu dialogo com a possibilidade de desmantelar essa estrutura. E para pessoas brancas, eu gostaria de dar a oportunidade de vivenciar um acesso negado, a dificuldade que é para entrar em alguns espaços e como é desconfortante permanecer em alguns espaços. A expografia é marcada por duas cores predominantes, o preto e o branco. E é uma espécie de degradê sensorial para apresentar as concepções dos espaços. Na primeira sala, a gente tem o branco marcante. E o branco não representa a ausência de cor nessa sala, ela representa o acúmulo de todas as cores. A branquitude que nunca é vista porque está sempre presente. Com um toque repetitivo que funcionasse como um loop desconfortável, eu apresento a musicalidade nesse primeiro salão. E ela representa a sensação de atemporalidade que o racismo cotidiano provoca. A sensação de uma reencenação num passado colonial. É como se o sujeito negro tivesse aprisionado de forma psíquica no cenário colonial. Posta num espaço de transição, representa uma cortina de fumaça, que são as táticas da desinformação, no exercício contínuo de epistemicídio da população negra, dos discursos marginalizados e periféricos. A gente vê isso nos conceitos lugar de fala, racismo estrutural, empoderamento, no exercício massivo de esvaziamento. Na segunda sala, a gente tem a parede preta em destaque, que representa esse processo de descolonização, um processo em desenvolvimento e contínuo. Representa também a negritude sempre presente e nunca vista. Essa instalação representa as políticas de ignorância, que são pautadas na trilogia de não saber, não precisar saber e não querer saber. Quando eu não preciso me posicionar, significa que eu ocupo um lugar de privilégio. É também sobre o conhecimento como espelho
das relações sociais. Uma vez que é fundamental a gente lembrar que a ciência serviu ao projeto colonial. Então a gente precisa pensar como esse racismo ele é escorrido, né? E essa instalação é direcionada a pessoas brancas, para elas pensarem como elas podem estruturar uma estratégia para desmantelar o seu racismo, que muitas das vezes ele está na erotização dos corpos negros, na infantilização dos corpos negros, na leitura dos corpos negros como selvagens, como violentos. Tem um ditado iorubá que diz: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. E fala sobre a capacidade de reinventar a memória, reinterpretar o passado, subverter o tempo. E essa é uma referência ao orixá, que simboliza o movimento, que abre os caminhos do acontecimento. Desejei apresentar uma ponte para construir um novo olhar, um olhar mais adequado, uma espécie de trajetória ritualística de tratamento do trauma. Exu também representa a possibilidade de comunicação, e eu acredito que a cura vem através da fala. O espelho tem uma referência a Narciso, a branquitude, e ao eco, que é o consenso branco. Uma vez que Narciso acha feio tudo que não é o espelho, né? Ele é apaixonado pela imagem de si, ele não consegue amar ninguém além de si mesmo. E a Grada Quilombo traz o Narciso e o eco para pensar a branquitude, para pensar o transtorno psíquico que a branquitude tem de se achar superior, né? Então é uma espécie de feitiço que ela apresenta. Aqui na instalação eu apresento o espelho de uma maneira subvertida, né? Eu tento, de uma certa forma, inverter o feitiço contra o feiticeiro, porque o espelho está posto para as pessoas negras, para as pessoas que a sociedade insiste em não ver. Através desse quadro interativo, eu apresento o racismo como um mecanismo estrutural e estruturante, né? Como marcante na construção da identidade de pessoas negras. A necessidade de olhar para essa subjetividade, uma vez que a subjetividade é muito importante nos discursos marginais. Então eu tento criar um espaço seguro, né, onde as pessoas possam falar o que nunca foi dito, como um exercício de cura. A máscara, a memória viva enterrada na nossa psique, uma peça concreta do projeto colonial. Ela se apresenta como a máscara do silenciamento, que implementa o senso de mudez, as políticas de invisibilidade e representatividade. É a metáfora da dominação, a necessidade de repreensão da fala das pessoas negras. Uma fala que provoca confronto, desconforto, que mostra que existe uma preocupação maior em ser lido como racista do que ser racista. A máscara representa o adoecimento causado pela necessidade do embranquecimento, a necessidade de demonstrar a todo custo o seu valor, através do processo estético, afetivo, econômico, intelectuais e morais. Então, romper com essa máscara é romper com a necessidade de validação da branquitude, uma demanda que está enraizada no nosso subconsciente, que condiciona tudo o que somos e deixamos de ser. Esse caderno está reunido todo o meu processo de pesquisa. Uma pesquisa que durou 3 anos. Então ele tem
3 ensaios de autorretrato, né? Esse aqui é o desalinho, mas tem o visagem também, e asfixia, tem algumas poesias, tem mapas mentais. Então todas as minhas referências, elas estão presentes nesse caderno. Então é algo muito bonito, que o público vai ter acesso, que eu nunca apresentei. Então eu tenho como uma parte crucial assim desse trabalho aqui. Eu apresento desenhos, colagens, onde eu transito por outras linguagens, que geralmente eu apresento o meu trabalho mais através da fotografia, através do caderno. As pessoas terão acesso a outras linguagens. Tem a foto com a minha avó Joana. E tem algo muito importante, que são as histórias que eu conto. Então as pessoas vão poder acessar essas histórias através dos QR Codes, tanto as histórias como a performance. E aqui também tem o meu alvo concêntrico, né? O que eu organizo mentalmente para construir as minhas imagens. Então, aqui eu apresento o processo como um todo. Olá, eu me chamo Graça Reis, né? Eu sou professora do curso de Turismo e Hotelaria, sou turismóloga, sou mestre em Educação e no momento eu estou cursando o doutorado em História, História e Conexões Atlânticas, Cultura e Poderes, aqui na Universidade Federal do Maranhão. Eu sou orientadora da Sunshine, a fotógrafa desta exposição, e eu e Sunshine nós temos muito em comum. Então não é à toa que as pessoas se atraem, elas se atraem porque elas têm algo similar, né? E nós somos mulheres negras, mulheres que se incomodam com o que está posto na sociedade, com o que está posto na academia. Desde que nasci, eu travo uma luta enquanto sobrevivente, né? Enquanto criança negra, adolescente negra, mulher negra, que hoje sou. Então o racismo ele está sempre colado, né, na nossa vida, interferindo, atrapalhando nossos caminhos, né? E a gente sempre tem que estar buscando essas defesas e romper com esse racismo que está na sociedade. Na academia não tem sido diferente. Há já alguns anos, uns 3 anos, eu venho travando uma luta dentro da academia, do curso de turismo, né, para a inclusão de conteúdos sobre cultura afro-brasileira no currículo do turismo. Porque eu compreendo que nós não podemos pensar em patrimônio histórico-cultural de São Luís, do Maranhão, do Brasil, se nós não incluirmos, né, a participação dos africanos, dos indígenas, né? Sobretudo dos africanos eu me refiro porque é o que eu pesquiso, o que não é mais importante do que a população nativa e a população indígena. Ambos são importantes, mas eu me ocupo dessa pesquisa. E não foi fácil, né? Houveram resistências, ainda que mesmo silenciosas, né? Porque esse é um problema do racismo. O racismo ele opera muito no silêncio. Não se diz que é contra, mas também não se diz que é a favor. Não se diz que não pode, mas também não se diz que pode. E a gente vem rompendo com isso. Mas, né, ainda bem que existe algo chamado contradição na vida, né? E eu tive companheiros de luta da academia que me apoiaram e muito em breve, né, já está tramitando, nós teremos esses conteúdos
na obrigatoriedade do currículo, né? Então, o currículo, os conteúdos não vão mais morar em mim, não vão mais morar na minha mente. Eles agora vão morar no currículo, né? E isso é importante, porque todos vão ter essa formação, todos os turismólogos terão essa formação, o que faz muita diferença, né? Faz muita diferença porque aí você inicia um processo de descolonização das mentes, né? Contra esse eurocentrismo, esse pensamento eurocentrado que existe na mente das pessoas. Embora a gente não viva mais uma sociedade colonizada do ponto de vista jurídico, mas nós vivemos os reflexos desse colonialismo, né? Que ficou imbricado na sociedade brasileira e principalmente como uma sociedade diaspórica, uma sociedade que cresce com base na exploração do homem pelo homem, na exploração de homens, mulheres, crianças africanas e que não respeita, né? Que não valoriza isso. É uma sociedade que não se envergonha de ter sido escravocrata e que não se envergonha de ser racista. Eu penso que essa exposição da Sunshine, esse trabalho da Sunshine, como todos os trabalhos, eles têm essa marca de descolonização, de buscar uma reflexão, né? De tirar a máscara do racismo, como fala a Grada Quilomba. É preciso tirar essa máscara, porque o colonialismo nos colocou essas máscaras para que nós não falássemos, não querem ouvir a nossa fala, não querem ouvir os nossos anseios, os nossos desejos, né? Ao homem negro, à mulher negra, à criança negra, é proibido sonhar. Há uma proibição silenciosa que não podemos sonhar. A sociedade eurocentrada, ela decide que lugares nós devemos ocupar na sociedade. Mas somos nós que temos que escolher esses lugares. A Sunshine tem que escolher o seu lugar, e eu escolhi o meu lugar, eu escolho o meu lugar. Os meus filhos escolhem os lugares deles, e assim cada um vai escolher o seu lugar. Tem o direito de sonhar. Eu penso que esse trabalho vem muito nesse sentido, e como eu falei no início coloquei no início da minha fala, né, a nossa afinidade não é à toa, né? A nossa afinidade é justamente de trazer para a cena essas vozes que foram silenciadas e que todos os dias nós temos tentativa de silêncio. Estamos vivendo um momento nefasto, né? Um momento bastante obscuro na sociedade brasileira, onde o racismo deixou de ser silencioso, né? Ele escancarou. Bastou que uma liderança racista se pronunciasse para que o racismo minasse como uma erva daninha na sociedade brasileira. Nas redes sociais, nós somos agredidos e agredidas, nossos corpos negros são agredidos e agredidas diariamente. Então, trabalhos como esse, impreciso, eles gritam que nós estamos vivos e vivas e que nós precisamos viver. Vidas negras importam. Pablo Monteiro, sou historiador de formação, trabalho com imagens de maneira geral, tanto no suporte fotográfico quanto no suporte audiovisual. As minhas pesquisas elas giram em torno da presença afro-religiosa no Maranhão e para mim é um prazer imenso fazer parte desse trabalho de Sunshine Santos, Descolonize-se. Descolonize-se foi apresentado para mim ano passado, em 2020, a partir de uma proposta de curadoria para a mídia Ninja. E aí quando eu recebi aquelas imagens progressivas em sequência, eu senti quase um transe, né, no sentido de que Sunshine nos demonstra esse processo de apagamento histórico da população negra e esse processo de embranquecimento, né, uma vez que a Taina, a modelo da Sunshine, ela vai rompendo
com essa aura branca representada a partir da máscara. E é muito significativo que essas fotografias, elas, a partir dessa possibilidade da exposição física, elas sejam impressas em tecidos, né? E aí Sunshine confessa pra gente que os tecidos, eles dão um certo movimento, né? Assim como um transe é um movimento, é um estado de acionamento de uma ancestralidade que fala de um tempo presente, um corpo, né? E aí a gente está falando de um corpo feminino preto, e da artista em específico, um corpo feminino preto e mãe também. E eu fico pensando nas sensações que eu tive a partir da possibilidade de visitação presencial da exposição, na ideia de movimento, né? Uma vez que Sunshine nos confessa que esse movimento que o tecido dá a partir das fotos que são impressas, as fotos progressivas, ele tem a ver também com os tecidos e o movimento que as mulheres faziam nas fábricas, né? No século XIX, no Parque Fabril, aqui no Maranhão, no Centro Histórico. Eu falo do Centro Histórico e é muito significativo também que a gente territorialize e nos situe também a partir dessa exposição na própria cidade, nessa concepção de construção da cidade, que São Luís é uma cidade colonial, colonizada, e existe um contínuo, né? Um contínuo de dominação branca, que vai desde ações diretas como o próprio extermínio da população negra, que acomete principalmente os homens, até a construção de uma cidade que não nos coloca como protagonista, né? Que nos invisibiliza. E aí eu queria chamar a atenção especificamente para a primeira obra que inaugura essa exposição presencial no Sesc Deodoro da trabalho de Sunshine, Descolonize-se, principalmente porque a partir dela a gente consegue, das outras também, mas dela em específico, a gente consegue perceber esse contínuo, né, mas não numa perspectiva de dominação, né, na verdade numa perspectiva de contra-dominação, né, como nos coloca o pensador quilombola Negro Bispo, Antônio Bispo, piauiense. São estratégias de contracoloniais, né, de como que a gente resiste e perpetua as nossas práticas dentro de um cenário que nos invisibiliza, né, nos amarra. E aí, essa obra em específico me chama a atenção por ser uma presença feminina, né, dentro dessa tipografia, dessas imagens, como elas são colocadas no tecido, e também por pontuar a presença da própria artista Sunshine, né, como uma mulher negra, mãe. E aí quando ela nos coloca essa ideia de que esse movimento desses tecidos, eles nos remetem às mulheres, né, que trabalhavam, ocupavam os baixos escalões dos parques fabris, principalmente no século XIX, eu começo a pensar também que são essas mulheres que sustentavam a cidade, não necessariamente por estar ocupando esse ofício em específico, mas principalmente por saber que eram, né, mulheres negras e muitas vezes mulheres ligadas a grandes casas de culto, né, como a Casa das Minas, localizada aqui na rua São Pantaleão. Então, se a gente entender a ancestralidade enquanto contínuo, a gente vai entender também que mesmo essas mulheres não estando ocupando papéis de destaque na sociedade do século XIX naquele momento, ainda assim, esse é um demarcador de presença negra e, consequentemente, de presença afro-religiosa dentro de um contexto de construção de uma cidade que passava pela presença majoritária de uma elite branca que ocupava esse centro histórico de São Luís. Então, vale a pena a gente frisar que tanto a Casa das Minas quanto a Casa de Nagô, elas são casas de culto afro-religiosas ainda fundadas no século XIX, antes mesmo da abolição da escravatura. Então, a gente precisa entender que a memória ela é disputa, ela ainda está em disputa, e nesse sentido, a gente convencionou que a narrativa ligada ao patrimônio material de São Luís está totalmente relacionada a essa herança portuguesa, eurocêntrica, né? E, de uma outra forma, são netos e netas de africanas que sustentam toda essa estrutura, e quando eu me refiro à sustentação dessa estrutura, eu não estou falando necessariamente da participação efetiva, né, com a mão de obra negra, a partir de um ideal de civilidade, de construção de cidade, de patrimônio material eurocêntrico. Eu estou falando da transposição de um pensamento, de uma sociedade africana, resistindo e existindo em um ambiente totalmente hostil e colonizador. Então, Descolonize, de Sunshine Santos, é uma contribuição para a desobediência poética e uma demarcação do presente.
gente. Eu me chamo Carolina Libério, sou doutora em Comunicação e Cultura e professora da Universidade Federal do Maranhão. Sou também membro do NUP e trabalho muito nessa área de pesquisa de produção de imagem e cultura visual. A Sunshine Santos me fez esse convite para estar aqui e também para falar um pouco, né, sobre a minha percepção dessa exposição que ela está trazendo aqui na Galeria do Sesc, né, Descolonize-se. Uma das coisas que sempre me impressiona no trabalho da Sunshine é exatamente a capacidade que ela tem de trazer a reflexão subjetiva dela, as experiências de vida dela, que, claro, partem de um lugar muito íntimo, mas são também de uma natureza social de ampla relevância, no sentido de que nunca são experiências que são apenas dela, né? Então, o trabalho da Sunshine enquanto artista, e nessa exposição isso aparece muito evidentemente, é um trabalho exatamente que ele anda nesse limite entre a intimidade, a subjetividade e a discussão social, né? Então, no Descolonize-se, ela traz exatamente essa questão da experiência de sofrer com uma imagem sendo sobreposta a ela, né? Essa imagem colonial em que normalmente o que é exaltado é a imagem da pessoa branca, né? E a impossibilidade desse padrão e o sofrimento que surge desse padrão, né? Essa discussão, ela passa exatamente também por esse lugar da fotografia, que por mais que seja uma técnica e uma tecnologia, tem um histórico de uso colonial, de violências muito grande. Então, é um esforço também de ressignificar essa tecnologia e transformá-la em outra coisa, em pegar essa imagem que antes era uma imagem imposta, a qual se deveria se submeter e contrapor, né? Eu acho que quebrar a máscara. Então, essa visão dessa máscara que engessa e que está presente assim na exposição, ela é muito interessante enquanto metáfora para trazer exatamente esse conflito, né? Esse conflito entre querer ter a liberdade de construir uma imagem de si e, ao mesmo tempo, sofrer com uma incessante demanda de que essa imagem seja uma imagem que é, no fundo, inalcançável, né? Inatingível. E tem uma questão aí que isso é partindo exatamente do ponto de vista da experiência dela enquanto mulher negra maranhense, né? Para mim, enquanto mulher pesquisadora que é branca, no sentido de que, mesmo com a miscigenação, eu tenho a consciência de que eu não sofro com o racismo, apesar de sofrer também, às vezes, com a imposição de um padrão de imagem, para mim é uma oportunidade de me colocar no lugar de tentar entender um pouco desse processo e entender que o processo dessa violência, ele não é um processo alheio a mim, que eu acho que é uma das questões muito colocada aqui por essa parte da obra, né? Porque a obra da Sunshine não é uma obra apenas de uma exposição fotográfica, né? É uma instalação, e é uma instalação que ela te provoca, ela te traz questões, ela te faz refletir e perceber, tanto quanto pessoa branca ou quanto pessoa negra. Eu acho que há uma série de reflexões que são propostas, desde o caminho das fotografias, né, o processo que elas trazem, até as questões que são colocadas, né, em outros momentos, né, por exemplo, por onde escorre o seu racismo, ou no poema do Descolonize-se. Então, eu acho que a exposição é exatamente uma oportunidade para uma reflexão interior, para passar um tempo, e não na necessidade nem de se sentir atacado, e nem de responder imediatamente de forma informacional ou fática, porque é exatamente a questão de sentir reverberar essa pergunta, né? E sentir reverberar esse processo. Então, é uma percepção que ela vai para além do meramente dizível, do meramente racional, né? Então, eu acredito que, em termos das questões sociais,
e da relação que a proposta da Sunshine traz com a fotografia, eu acho que tem um amplo leque de reflexões possíveis para serem feitas por quem também tiver a oportunidade de visitar ou de conhecer as imagens também online. Enquanto professora, eu percebo que dando aula nessa área exatamente, que é a área da tecnologia da imagem, que é a área da fotografia, que é a área da produção de vídeo, parte da tarefa é também apontar o potencial político que existe dentro dessas tecnologias e também a forma histórica como esse potencial tem sido utilizado, né? Porque eu acho que quando as pessoas não refletem sobre a forma como elas utilizam a fotografia, a produção audiovisual, elas acabam tendendo para a repetição de padrões que são socialmente negativos, né? Então eu acho que o trabalho da Sunshine, ele se torna exatamente um exemplo nessa forma de tentar repensar qual é o lugar da imagem, qual é o lugar da fotografia, qual é o lugar dessa relação entre quem fotografa e é fotografado, né? Exatamente para fazer uma desconstrução ativa de algumas coisas que estão tão embebidas dentro da história da imagem, né, ocidental, que se você realmente não parte para a quebra desses padrões, eles continuam ali subjacentes, né? Então, enquanto professora, eu acho que uma das formas ativas de questionar esses padrões é exatamente a partir da produção artística, porque a produção artística, ela dá esse espaço exatamente para uma compreensão desse lugar da imagem, não apenas de uma forma tecnicista, né? Mas como um exercício que ele é também criativo e que tem impacto no mundo real, né? As imagens, elas não são só imagens, elas não vivem a parte da sociedade, elas fazem parte da sociedade. Então é um lugar muito importante a gente ter trabalhos artísticos que sejam capazes de trazer essa provocação, porque essa provocação ela não vai ser feita apenas da forma discursiva, não vai ser feita apenas num texto lido ou apenas numa lista de fatos que aconteceram. Ela precisa ser trazida exatamente a partir também do afeto, né? A partir dessa capacidade de reverberar e de fazer pensar, né? Sem necessariamente dar a solução pronta ou dizer, isso é isso, isso é aquilo, né? Então eu acho que, como professora, trabalhos como a exposição da Sunshine são importantes por abrir esse espaço para a reflexão, para o questionamento, para novas produções, né? Para que as pessoas também questionem qual é a relação que elas têm com a imagem de si, com a imagem que os outros esperam delas. Olá, eu sou o Ramuzio Brasil, professor do IFMA, da área de fotografia. Fui convidado pela Sunshine para falar alguma coisa sobre a exposição que ela está apresentando nessa temporada agora no Sesc, na Galeria do Sesc São Luís, né? E a partir do vídeo que ela me mandou, que é o vídeo da montagem da exposição, acho que é muito pouco a dizer para além do que já foi dito pela própria Sunshine, pelo James Martins, né, pelo excelente trabalho que foi feito aí. Eu acho que no meu comentário, o que caberia dizer é que, o que cabe dizer, na verdade, é que a Sunshine, desde sempre, desde os seus primeiros passos, os primeiros cliques na fotografia, ela sempre levou a fotografia para o lugar do pensamento, né, que é o lugar próprio da fotografia. Ou seja, sempre se pensa na fotografia como essa captura da natureza ou como esse aspecto documental do real. E a Sunshine sempre pensou a fotografia em tensionamento com vários outros signos, né? Como ela mesma fala, como essa questão do imaginário, essa questão da escrita de si, né? Que ela chama de fotovivência, e que já vem nos seus outros trabalhos. E que eu acho que o que é importante nessa exposição atualmente é justamente esse aspecto
de ser impenetrável, né? Esse espaço expositivo ele é impenetrável na própria intimidade da Sunshine, mas também no aspecto social muito mais amplo, que é pensar todas as dimensões desse racismo estrutural que nós vivemos, né? Nas nossas relações interpessoais, nas instituições, nesse racismo institucional, né? Que depois de um certo tempo a gente pensa, bom, quantos professores pretos eu tive na minha vida, né? Em relação aos brancos, quais são os lugares de fala das pessoas dentro de uma sociedade, como a sociedade maranhense, marcadamente viva pela presença dessa pretitude, né? Então, acho que o trabalho da Sunshine, assim como o trabalho do James como curador dessa exposição, é um trabalho extremamente provocativo, mas ao mesmo tempo que nos leva a uma reflexão, né? Uma reflexão que a partir de um gesto de empatia, mas que esse gesto de empatia também é um gesto crítico, né? E por não ser pedagógico, ele é extremamente ensinador, né? Ou seja, ele é extremamente pedagógico justamente por não ser, no sentido como ela mesma fala no seu vídeo, por não ser didático, né? Por não ser informativo. E aí eu acho que essa que é a grande chave de tudo, assim, ou seja, quanto mais ficcional, mais viceja o real e mais educativo é. Então, acho que essas são as minhas palavras sobre essa exposição. Eu parabenizo a todas e todos e todes e creio que é um trabalho essencial para que nós levemos nossos alunos universitários, alunos de escola, para que toda a sociedade possa entender um pouco como que funciona esses níveis de interseccionalidade da submissão dos corpos, submissão das subjetividades, né? Ou seja, uma mulher preta, mãe, fotógrafa nordestina. Parabéns, Sunshine. Olá, me chamo Cláudia Moraes, sou professora da Universidade Federal do Maranhão e venho nesse momento a convite da querida colega Sunshine Santos, né, que é uma artista visual aqui do nosso estado e que tem promovido trabalhos muito interessantes, né, acerca de alguns temas que são de interesses comuns nossos, falar um pouco da exposição dela, que está aberta, né, acredito que até todo o mês de outubro, o mês de novembro, a exposição que está no Sesc da Deodoro e que se chama Descolonize-se. Então eu venho falar um pouco dessa exposição da Sunshine, não só como professora, né, não me coloco aqui só como professora, mas também como uma mulher negra, e que vem pesquisando esses temas também que eu considero muito importantes no dia de hoje, sempre foram importantes na verdade, mas agora se apresentam mais em voga, que é o tema da descolonização, o tema do racismo, o tema da branquitude, e que todos esses temas estão postos na exposição da Sunshine, né? Ela faz uma proposição interessante de trazer um diálogo de alguns autores teóricos com a prática artística dela, né? Pensando seu lugar de mulher negra, de artista visual, né, com inquietações importantes acerca do lugar dessa mulher negra na sociedade contemporânea e discutindo, né, uma autora que eu considero fundamental para a gente pensar alguns temas contemporâneos dos dias atuais, né, que é a Grada Quilomba, que é essa artista que muitos de vocês devem conhecer. Esse livro dela acredito que seja o único lançado até agora no nosso país. Ele é fruto da tese de doutorado da Grada Quilomba,
e se chama Plantation Memories, episódios de racismo cotidiano, Memórias da Plantação, né? Então, a partir desse trabalho da Grada Quilomba, que é não só sua tese de doutorado, defendida em meados de 2010 na Alemanha, mas também uma exposição, uma performance que ela vai fazer, engendrar, a partir, né, da parte teórica do seu trabalho, a Sunshine ela também vai pensar um trabalho bastante concatenado com as ideias da Grada, né, parecido no sentido de que traz alguns elementos que são discutidos por ela e traz nessa exposição para um contexto mais local, né, ou seja, pensar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, né, como esse locus em que o racismo ele ainda existe de maneira muito preponderante e quais as maneiras que a gente pode, de certa maneira, utilizar para fazer com que esse racismo ele seja problematizado pela nossa sociedade, né? pela nossa dita sociedade brasileira. Então tem alguns elementos que eu acho interessantes da gente discutir mesmo no trabalho da Sunshine, a exposição é muito interessante. É uma exposição que está baseada basicamente em 9 imagens que a Sunshine traz, né? Através de um suporte que não é um suporte tradicional de fotografia, mas o suporte é em tecido, né? E aí no processo criativo do trabalho dela, ela fala sobre isso, né? Sobre a escolha desse suporte, assim como a equipe que também ajudou ela nesse trabalho. E a partir desse suporte de tecido, traz algumas imagens que vão trabalhar na nossa imaginação, no nosso imaginário, de maneira até perturbadora, né? Principalmente para quem não se entende ainda, né? Ou não entende direito o que seja o racismo institucional, ou o cotidiano, como a própria Grada Quilomba fala, né? O racismo cotidiano que nos assola. Então essas imagens da exposição, elas vêm mais no intuito de tocar aquelas pessoas que estão assistindo, né? Que estão ali postas, não só de maneira passiva assistindo, mas também, de certa maneira, interagindo com a exposição, que traz esses temas tanto do racismo quanto da branquitude, não é? Que é um tema que é caro à Grada Quilomba e acredito que seja caro também à Sunshine, porque são duas artistas que vão dizer que a branquitude vai chegar um momento em que a branquitude ela tem que se responsabilizar pelos seus atos, não é? Não fomos nós negros, não foi a população negra que criou o racismo, muito pelo contrário. O racismo é uma invenção branca, não é? Mas só rescinde, só recai nos nossos corpos negros, de homens e de mulheres, né? Através de múltiplas violências, múltiplos tipos de opressões, com os quais a gente tem que lidar cotidianamente, né? Aí eu acho que interessa também para nós falar, dentro da proposta da exposição da Sunshine, e ela começa falando isso no vídeo que ela propõe para pensar um pouco do seu processo criativo, das próprias influências que ela sofreu, não só da Grada Quilomba, mas de outros artistas importantes, pensadores negros importantes, como é o caso do Frantz Fanon, que é autor desse livro clássico aqui chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, e que é uma inspiração, né, não só para Quilomba, mas para outros artistas contemporâneos, né, que hoje pensam o Fanon como esse fundamento, um autor que está escrevendo lá no início do século XX, né, muito mal compreendido na sua época, mas hoje em dia resgatado tanto na academia quanto fora dela, para a gente pensar esses meandros do racismo, né, as relações institucionais e as relações pessoais que constituem esse racismo, que, como a Grada muito bem fala, é cotidiano. Então, o trabalho da Sunshine ele se mostra muito interessante, eu considero um trabalho fundamental para a gente pensar de maneira até interdisciplinar, não é? Porque a Sunshine é uma estudante também do curso de turismo e ela traz alguns elementos ali para a gente pensar, né, essas áreas afins, ciências sociais, turismo, a própria psicologia, psiquiatria, né, e as incidências que o racismo traz para cada uma dessas áreas, né, como ele age de maneira subrepetícia, caminhando por meio de todas essas áreas do conhecimento, ou seja, ele permeia todos os âmbitos da nossa vida, né? E aí a gente fala, claro, a partir de uma experiência da academia, mas falamos também a partir de vivências nossas, né, cotidianas, que não são atreladas diretamente à nossa experiência com a universidade, né, mas a nossa experiência do dia a dia mesmo, né? Então, essas perguntas norteadoras que são trazidas logo no início da exposição da Sunshine,
baseada na Grada Quilomba, mas serve também para a gente pensar o nosso cotidiano, né? São questões que são postas para a gente pensar a universidade, a academia, ou seja, quem pode falar, né? Quem está apto a falar, quem sabe, quem é detentor de conhecimento, mas também para a gente pensar como isso acontece na nossa vida corriqueira, né? Em que lugares homens e mulheres negros estão, onde nós estamos colocados, se nós podemos efetivamente falar ou não, e como isso se dá no nosso processo diário, no nosso processo cotidiano. E agora ela vem nos apresentar essa exposição que eu considero de fundamental importância, né? Não só por trazer diálogo com outros autores importantes, fundamentais no nosso tempo, mas principalmente porque ela propõe, né, uma nova visada sobre esses temas que são tão caros para a nossa vivência, né? Nossa vivência enquanto população negra. E como isso faz com que a gente se problematize. Quando eu falo a gente, eu falo, claro, das populações negras, mas principalmente pensando a branquitude, né? Isso é um ponto importante de ser colocado. A branquitude ela tem que se problematizar, né? Tem que se envolver nesse problema que foi gerado por ela mesma, que é o problema do racismo, e com os quais a gente continua hoje lidando, né? A partir de estratégias variadas, né? A própria Sunshine cita a encruzilhada, mas pensando exatamente como que a gente pode lidar com esse problema e, de certa maneira, tentar resolvê-lo, né, mais tarde, se possível, dentro de uma sociedade que seja mais emancipatória, né, mais livre, mais digna para todos nós. É isso, eu agradeço a atenção e espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer a exposição Descolonize-se da artista Sunshine Santos. Quero existir para além da imagem alienada de mim mesmo, sem a obrigação de protagonizar o voyeurismo colonial, sem ser a projeção performática da despersonalização, rompendo com a materialização da outridade, em um exercício de divergência, incorporando a escuridão, fazendo ecoar o meu discurso marginal em um bom português, escrevivências coletivas de uma dororidade com o ori decolonial, livre dos signos da branquitude, resistindo com a complexidade da minha subjetividade, nem super-humana, nem subhumana, desalienada.